E nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, quem levou a melhor da dupla Repar foi o Remo, que venceu o América Mineiro dentro de casa por 2-0, um jogo em que o Remo mostrou total domínio da partida do início ao fim. Já o Paysandu perdeu fora de casa para o Vila Nova por 1-0 e vê as suas deficiências aparecendo cada vez mais na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá começando mais uma análise RS, aqui você sabe que a gente comenta sempre os jogos de Remo e Paysandu assim que se passa a rodada em que eles jogam, e não poderia ser diferente agora. A gente vai trazer os gols e também a opinião após trazer todo esse factual. Mas antes eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo que é importante também pra gente e não perder, claro, os conteúdos que a gente vai estar falando, claro, aqui no canal RS Live Esportes. Agradecendo a você que acompanhou aqui a audiência do jogo do Remo com o América Mineiro, na narração que eu fiz na Rádio CBN Amazônia Belém, e também aqui no canal RS Live Esportes. Agradecer a todas as mensagens dos torcedores que gostaram da narração, que ficaram felizes com a vitória também do Clube do Remo. Então, muito obrigado a cada um de vocês por falarem, por darem aí, claro, essa moral pra mim. Eu fico muito agradecido. Agora, bora falar sobre quem jogou primeiro na rodada, que foi o Paysandu. O Paysandu perdeu para o Vila Nova por 1-0, o jogo que foi realizado lá no Serra Dourada, que flopou, né, com a presença dos torcedores do Vila. Mas enfim, o Vila Nova ganhou com o gol do Gabriel Poveda. A gente vai ver aí nas imagens, a gente já tá vendo aí, inclusive, olha só o gol do Gabriel Poveda, né? Ele passa dos marcadores do Paysandu, uma marcação muito passiva do Paysandu, e aí o Gabriel Poveda não tinha nada a ver com isso, foi lá e marcou o único gol da partida, o gol que garantiu a vitória do Vila Nova sobre o Paysandu por 1-0. A gente tá vendo aí no replay novamente, olha só, né? Ele passa facilmente ali pela marcação e a defensiva bicolor muito frágil, né? Muito frágil. A gente vai falar sobre isso logo mais. Agora a gente vai acompanhar o que o técnico Luizinho Lopes disse a respeito do desempenho da equipe bicolor nesse jogo do Paysandu com o Vila Nova. Bora acompanhar. Nós tivemos muito pouco tempo de um jogo para o outro e foi a primeira vez assim que a gente fez várias mudanças, né? Desde a nossa chegada a gente mudou bastante hoje. E nós sentimos um pouco o início da partida, né? Nossa equipe não estava tão organizada como nós gostaríamos, principalmente sem a bola, né? Para você jogar com a bola, você tem que sair de uma compactação que você está organizado, para quando está com a bola já está bem estruturado. Nós jogamos um jogo de posição e com as mudanças gerou um pouco de confusão, digamos assim, no início da partida. E com a bola rolando a gente foi organizando, foi tentando organizar a equipe, mas nós tivemos um pouco de dificuldade ali até os 15, 20 minutos. Depois a gente começou a se reorganizar, mudei um pouco da dinâmica. Nós vínhamos fazendo uma saída de 3 com o lateral esquerdo, assim, em sequência, que era o PK. Hoje nós tentamos iniciar assim com o Heverson, e logo eu vi que não estava tão encaixadinho, não só ali, o todo, né? E aí a gente fez uma variação, trouxe o Ramon por dentro, liberou o Heverson, e aí baixou o Giovani para flutuar ali com o André. Começou a melhorar, o time ficou pelo menos melhor posicionado dentro de campo, e a gente terminou de uma maneira mais organizada. Mas os primeiros minutos estava tudo muito confuso ali, o adversário conseguiu fazer o gol cedo. Por outro lado, o Remo venceu o América Mineiro e venceu com propriedade, com 2 gols e 2 golaços, podemos dizer assim, do Pedro Rocha. Bora acompanhar. Primeiro aí, esse ataque do Remo, a subida em velocidade ali, feita na direita. Olha só o cruzamento aí, na medida o cruzamento do Marcelinho ali para o Pedro Rocha, que marcou o primeiro gol do Clube do Remo. Um golaço aí, né? Mais de 20 mil torcedores estiveram presentes no Mangueirão para fazer uma bela festa aí com a vitória do Clube do Remo. O Remo marcou o primeiro gol aí com Pedro Rocha. E marcou também o segundo gol, um golaço de Almanac. Um golaço de Almanac. A gente vai ver agora aí. Olha só, jogada rápida e velocidade ali do jogador azulino. Trazendo, inclusive foi o próprio Pedro Rocha que trouxe a bola. E aí, a troca de passe rápida. E olha só, né? Que jogada bacana, cara. Que jogada legal. Um golaço, um gol de Almanac aí que o Remo fez.
garantindo a vitória 2-0 e uma partida muito interessante que o Clube do Remo fez na partida de ontem lá no Mangueirão. E aí então os 2 gols do Clube do Remo. E o técnico Daniel Paulista, claro, falou sobre o desempenho da equipe. Bora dar uma acompanhada no que ele disse a respeito de como que foi esse jogo de Remo 2, América Mineiro 0. Eu parabenizo muito os atletas hoje, porque nós temos que saber reconhecer o nosso momento e assim, nós traçamos uma estratégia, como você disse, acho que ficou claro, porque o América é uma equipe de muito toque de bola, um toque de bola muito envolvente, não é à toa que eliminou o Cruzeiro pela semifinal, não é à toa que ganhou do próprio Atlético em um dos jogos da final. Um futebol envolvente, um futebol de muita aproximação, de toque e ataque à última linha. E nós montamos uma estratégia que tínhamos que fechar, congestionar principalmente o meio do campo, né, a zona central. E fizemos isso, acho que de forma quase que perfeita. É claro que é futebol, tem movimentação, o adversário teve uma grande chance no primeiro tempo, mas no geral, como você disse, ele teve mais bola, mas o Remo foi muito mais perigoso durante a partida, né? Teve inúmeras oportunidades para vencer, como venceu com propriedade. Poderia até ter feito um placar maior pelas oportunidades, principalmente do segundo tempo, onde o América veio muito para cima. Agora sim, bora trazer a análise RS das 2 partidas, começando pelo Paysandu. Ou melhor, bora começar por quem ganhou, o Clube do Remo. O Remo mostrou uma solidez muito interessante contra um time que é um dos candidatos, claro, a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo mostrou um desempenho seguro, um desempenho sólido, um desempenho de time que está querendo realmente sempre fazer o dever de casa. Porque é dessa forma que se joga quando se joga dentro de casa. É claro que em alguns momentos o Remo recuou, ficou mais passivo, mas isso daí faz parte do jogo. É Série B do Campeonato Brasileiro, então faz parte do processo jogar dessa forma. Mas interessante analisar como que o Remo conseguiu se segurar e como que o Remo conseguiu evoluir nesse jogo contra o América Mineiro. Eu quero destacar aqui o Caio Vinícius e também quero destacar aqui o Alan Rodrigues. Foram 2 jogadores que me agradaram também, além, claro, propriamente do Pedro Rocha, né? Óbvio, né? Pelos 2 gols que fez, pela partida belíssima que teve. E o que me deixou muito satisfeito em relação ao Remo foi justamente essa evolução. E não é uma evolução que a gente pode dizer assim, como se fosse um lampejo, como se fosse algo passageiro. É perceptível que há uma evolução interessante e que está se começando a ter uma engrenagem favorável ao Remo. E era algo que a gente não acompanhava, não tinha até certo tempo. Então agora parece que a situação está começando a melhorar e a situação começa a evoluir ali para o Clube do Remo. E é interessante isso, porque mostra uma guinada positiva, claro, muito boa, e num momento em que é importante fazer pontos, porque todas as equipes ainda estão penando fisicamente. Então as equipes que souberem se aproveitar dessa situação vão, claro, conseguir mais pontos dentro dessas primeiras 10 rodadas, por exemplo. Agora, por outro lado, a situação do Paysandu é a mais preocupante. Alguns falam até que Luizinho Lopes já está com o sinal de alerta ligado. Eu não concordo com isso. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer até quarta-feira, quando o Paysandu vai enfrentar a Chapecoense no Mangueirão às 8 da noite. Ainda acho que o time pode evoluir. O problema não é o técnico, mas sim as peças. O Paysandu é uma das equipes, é um dos clubes, melhor dizendo, com um quantitativo de elenco mais reduzido da Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa janela de transferência agora, o Paysandu anunciou somente 2 contratações, a de um goleiro e de um atacante. Então, assim, o problema maior não é o técnico. O Luizinho Lopes é um bom treinador e tá tentando, claro,
fazer ali, implementar a sua forma de trabalho. Só que essa sequência que o Paysandu tá tendo vai ser bem desgastante. Aliás, é desgastante para todas as equipes da Série B. Só que o Paysandu ainda tem uma final de Copa Verde nesse meio, ainda tem uma terceira fase de Copa do Brasil nesse meio e ainda tem a final do Campeonato Paraense também nesse bolo. Ajustes precisam ser feitos. E eu acho que o único sinal de alerta que tem que estar ligado é para a gestão do futebol, que precisa agora se aprimorar e otimizar o que tem para poder melhorar. Porque é preciso vencer quarta-feira a Chapecoense, claro, com todo respeito à Chape, mas tem que vencer a Chapecoense para poder voltar a respirar. Porque senão vai ficar muito complicado, Paysandu, que nessas 2 primeiras rodadas da Série B acumula 2 derrotas. Tá tudo no início? Tá tudo no início, mas é importante começar a pontuar, porque senão essa história de deixar para depois, vai ficar muito complicado. Então é importante o time se encaixar novamente, é importante o time se entender novamente, porque a gente sabe da qualidade que os atletas têm. É bem verdade que a torcida do Paysandu também tá pegando no pé. Eu observei alguns comentários a respeito do Giovani, e eu volto a dizer, o Giovani não é um atleta de velocidade, é um atleta para poder armar jogadas. Só que até isso também o Giovani tá encontrando dificuldades. O Paysandu até que mostrou certos momentos positivos no jogo contra o Vila Nova. Teve momentos em que ficou na pressão, quase marcou o gol, quase conseguiu ali marcar o gol de empate, mas ficou apenas no quase. E o futebol é bola no gol, é bola na rede. Não tem esse negócio de ficar no quase, da possibilidade. Não, é gol. Se não marcar gol, não adianta. Então, é bem provável, inclusive, que nesse próximo jogo, tanto o Rossi quanto o Nicolas ainda não fiquem à disposição do Luizinho Lopes. O Vilela também está se recuperando de lesão, ou seja, o Paysandu tem que trabalhar com o que tem e otimizar o que tem para poder conseguir vencer. Se não, aí se acontecer alguma coisa quarta-feira, aí eu falo para vocês. Sinalzinho de alerta, começa a ligar por ali, por cima da Curuzu, porque até onde eu sei e pelo o que eu conheço, a postura do presidente Roger Aguilera é uma postura de mudança o quanto antes, caso algo não esteja dando certo. Mas vamos aguardar. O Paysandu ainda joga quarta-feira, tem essa missão para poder se resolver dentro da Série B do Campeonato Brasileiro e precisa se resolver o quanto antes para não deixar para depois. Só aqui falar o próximo jogo do Clube do Remo para deixar tudo certinho para vocês que estão acompanhando aqui. O Remo vai jogar fora de casa na quinta-feira, 8 da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um jogo possível. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu na segunda rodada, perdeu a sua partida, aliás, empatou a sua partida com o Atlético Goianiense por 1-1, e na primeira rodada o Botafogo perdeu fora de casa para o próprio América Mineiro. E a Chapecoense, ela tá aí com uma campanha também semelhante à do Paysandu. 2 derrotas, perdeu dentro de casa para o Coritiba e também perdeu fora de casa para o CRB. É importante pegar aí essa má fase da Chapecoense pro Paysandu e conseguir fazer o resultado positivo. É isso, gente. Espero que você tenha gostado da Análise RS. A gente vai estar sempre ao lado das equipes aqui do Pará. A gente vai fazer também esse mesmo trabalho com as equipes da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente só tá esperando começar a Série D para Águia e para Tunaluso. E aqui fazer uma menção pro Águia, que foi campeão da Copa Grão-Pará, vai disputar a Copa do Brasil ano que vem, representando o Pará. Parabéns aí pro Azulão Marabaense. Um agradecimento também aos torcedores do Águia que estiveram aqui no canal RS Live Esportes vendo os conteúdos. Fico muito grato, muito feliz por ter a presença de vocês. E é isso, mais uma Análise RS terminando. Sempre com a certeza e com a esperança de que tudo vai dar bem, tudo vai dar bom para as nossas equipes. Se inscrevam aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos. E convidando você para acompanhar hoje, todas as segundas e todas as sextas ao meio-dia, CBN Esportes, no canal da CBN Amazônia aqui no YouTube, a volta do programa esportivo da CBN Amazônia Belém, com foco na internet, um programa exclusivo do YouTube feito para você. Tamo junto, valeu e até a próxima!